Bom dia para todo mundo. Hoje eu estou aqui com a Mayuri Fonseca, da UniHealth. Obrigada, Mayuri, pelo convite da gente bater esse papo bem informal, bem descontraído e falar um pouquinho sobre o setor de saúde. Tudo bom? Tudo bem, Manu? Muito obrigada pelo convite. Estou aqui para o que vocês precisarem. Eu adoro falar sobre saúde. Saúde hoje é o assunto do momento, então nada melhor do que falar sobre isso, né? A UniHealth é uma empresa que acompanha a nossa família de feiras médicas pelo mundo, que deixa a gente bem feliz. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão da cadeia de suprimentos, né, dentro do hospital. Essa é uma coisa que as pessoas confundem muito quando a gente fala da cadeia de suprimentos, o que é, o que não é. Então eu vou pedir, Mayuri, para você explicar um pouquinho o que a UniHealth faz e aonde que ela realmente atua, né? Tá. Bom, vamos falar um pouquinho do que é a cadeia de suprimentos dentro do hospital. A cadeia de suprimentos dentro do hospital é tudo que diz respeito a tudo que o hospital compra. Então, vai desde o processo de planejamento, aquisição, toda a parte de guarda, de manipulação desses itens dentro do hospital, até efetivamente o consumo desse produto pelo paciente e a cobrança dele na conta do paciente ou num centro de custo, onde quer que seja. Então, isso é a cadeia de abastecimento do hospital. A UniHealth é uma operadora logística que faz toda a parte de gestão dessa cadeia. Então, nós terceirizamos a gestão da cadeia hospitalar. Então, hoje, como é que a gente faz isso? Eu tenho centros de distribuição externos, onde eu faço todo o recebimento dos hospitais. Eu tenho centrais de fracionamento, que eu faço toda a parte de preparação desse medicamento que chega numa caixa ou num blister para ele ser, para estar na dose única do paciente, que é a draja, que é a ampola. Eu faço toda a parte do intra-hospitalar, que é preparar uma prescrição de um paciente por horário, mandar essa prescrição para a enfermagem, para ela fazer essa administração no paciente, preparar um kit de cirurgia dentro do centro cirúrgico para dar para o cirurgião, para ele fazer a cirurgia. Então, a gente faz toda essa gestão da cadeia de abastecimento. E como a gente faz isso? Eu coloco minhas pessoas, eu coloco software que está interfaceado com o software dos hospitais, eu coloco infraestrutura de tecnologia, eu coloco todo o maquinário que eu preciso, toda a parte de automação que eu preciso, para fazer essa gestão de forma que o cliente, que seja transparente para o cliente. Então, tanto os técnicos do hospital, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, quanto os pacientes, eles não vão sentir uma terceirização, a gente vai fazer parte da cadeia. Mas a ideia é profissionalizar essa área, que é uma área extremamente negligenciada dentro dos hospitais hoje. E sensível, né? Porque primeiro que a gente está falando de suprimento que custa dinheiro, então vamos ser bem prático, é uma coisa que pesa no bolso, se você não tem uma boa gestão, custa caro, quando a gente tem suprimento que não é usado. E depois tem a parte que a gente está gerenciando os suprimentos que são, que a gente estava conversando aqui antes, né? Desde o papel higiênico, mas até a alta medicação, que é a coisa mais sensível para o paciente. Então, você consegue ter uma segurança maior nas duas pontas, para o gestor hospitalar e para o paciente também. Eu acho fantástico isso. Exatamente. É o segundo maior custo do hospital, né? O primeiro é a gente, obviamente. E normalmente é a primeira geração de receita do hospital. Gera mais dinheiro para o hospital do que efetivamente as taxas de sala dentro da conta do paciente. E é, obviamente, uma das áreas de mais importância para a segurança do paciente, né? O paciente receber o medicamento certo na hora certa é absolutamente crucial para o cuidado desse paciente. E é o que você falou, é uma segurança também para o gestor, porque quem está administrando essa medicação tem a segurança de que está recebendo a medicação correta para aquele paciente. Então, a gente acaba entrando em duas vertentes muito importantes do hospital, que é a questão de custo, né, que é a gestão de custo, redução de custo, e a questão de qualidade assistencial, que é o aumento da segurança do paciente. E me conta um pouquinho, nesse momento de pandemia, que mudanças que você percebeu, assim, tanto na parte de vocês como prestador de serviço, quanto, né, para as empresas que vocês prestam serviço. Você me falou que hoje mais ou menos vocês estão administrando 150 instituições de saúde. O que você percebeu que o serviço agregou na época da pandemia? O que eu percebi foi o seguinte, quem tinha uma cadeia de abastecimento estruturada conseguiu sobreviver melhor à pandemia do que não tinha. E no final das contas, quem não tinha hoje está dizendo, meu Deus, eu preciso estruturar minha cadeia de abastecimento. Porque o que aconteceu? Quem tinha uma cadeia de abastecimento estruturada e tinha informação de consumo e de demanda real dentro do hospital e estava acostumado a trabalhar desse jeito, conseguiu se prevenir, se precaver e fazer uma melhor gestão das mudanças e das oscilações que a pandemia trouxe.
Então, eles compraram mais, mas compraram mais com comedimento ou com planejamento. Então, hoje, você não vê hiper, ultra, mega, blaster estoques de coisas que não estão sendo usadas nesses hospitais que tinham essa gestão. Os hospitais que não tinham, compraram quilos de coisas que não vão ser usados, que agora com a normalização, com a estabilização e com a queda, não vão ter demanda. Então, você vai ter produtos que vão estar no estoque para 10 anos, 15 anos, que obviamente vão vencer. Então, assim, os hospitais que não têm uma cadeia de abastecimento com inteligente e estruturada vão perder muito dinheiro. Os que tinham, conseguiram gerenciar melhor, não tiveram tantas faltas e não vão ter tanto prejuízo. Não quer dizer que não vão ter, porque pode ser que tenham comprado coisas que acabem vencendo, mas vai ser imensamente menor do que os que não tinham. E aí todo mundo chegou à conclusão seguinte, putz, isso é super importante. Se acontecer um negócio desse de novo e a gente não tiver estruturado de novo, a gente vai ter um prejuízo, um problema gigantesco de novo. Então, cara, vamos começar a estruturar a cadeia de abastecimento. Obrigada a Deus, porque agora estou recebendo informação. Mas isso é um assunto... Estamos à disposição. Não, a gente percebeu isso, a gente tem acompanhado aqui alguns hospitais que a gente é mais próximo, tem hospitais que comprou muito, tem estoque exatamente o que você falou, de máscara para os próximos 10 anos e de outros produtos, e agora eles estão procurando outros hospitais que querem fazer troca, escambo mesmo, porque eles não têm o que fazer com aquele produto. Eu falei, gente, a que ponto chegamos? E a gente conversa e fala, faz doação, mas mesmo a questão da doação, que aí envolve o custo de transporte, o custo de você ter, dependendo do que você for transportar e para onde for, você não pode levar, você vai ter que emitir uma nota. Então começou a gerar um problema grande que agora vai ter que ter uma pessoa só para gerenciar esse estoque extra e ver o que vai acontecer. Fora o local que você tem que armazenar isso, né? Fora onde está armazenado isso dentro do hospital, né? Porque os hospitais compraram um monte de coisa, não tinha lugar, não tinha estrutura física, porque os hospitais já têm um problema sério de estrutura física no que diz respeito aos almoxarifados e farmácias. Tem muito pouco espaço. E aí enfiaram as coisas em tudo quanto é lado e estão sem gestão, eles nem sabem o que eles têm dentro dos hospitais. E tem muito hospital que comprou coisas sem saber o que já tinha. Então, assim, de verdade, essa pandemia veio para mostrar o seguinte: logística, a cadeia de abastecimento, o setor de apoio, logística, não é para ficar em quinta categoria. Não dá para você colocar as piores pessoas do hospital, sem nenhuma tecnologia, com planilha de Excel, do lado do necrotério, porque é um custo, e é um custo tanto financeiro quanto assistencial gigantesco para a instituição. Eu acho que basicamente foi o que a pandemia mostrou para os hospitais e para as unidades de saúde no geral. Não, eu acho que isso é uma coisa que tem que se planejar muito, e exatamente, não é quinta categoria, é a base, né? Porque é dessa base que você consegue gerenciar todo o resto, não tem como você não considerar isso base. Não, e de verdade, assim, quando a gente vai no hospital, se você pegar a mão de obra que está alocada no hospital, dentro dos almoxarifados, é uma mão de obra sem nenhuma qualificação. É literalmente as pessoas que ninguém quer em lugar nenhum. Eles põem no almoxarifado. E é o segundo maior custo do hospital. Então, tipo, não tem... literalmente era tratado como cidadão de segunda classe. Vamos ver se melhora agora. Com certeza. Maione, me conta um pouquinho da questão dos protocolos, né? Você já tinha uma equipe grande trabalhando dentro dessas instituições, e aí chegou a pandemia e você teve que também, não é só o processo de você continuar prestando serviço, mas você teve que readequar toda a sua equipe a um novo protocolo para eles trabalharem nessas instituições, né? Como vocês fizeram isso aí na UniHealth? E assim, não só um novo protocolo, né? Porque os meus funcionários também estavam com medo, né? Quando começou a pandemia, eles estavam com medo de trabalhar, eles estão dentro do hospital. Lógico. Vai todo mundo morrer, e como é que vai ser? Então, assim, a gente teve que muito cedo no processo criar protocolos de segurança muito fortes para os nossos funcionários não pararem de ir no hospital. Porque aí eu ia criar um problema, porque eu ia desabastecer o hospital inteiro. Porque eles também tiveram medo. Então, assim, a empresa criou protocolos antes mesmo do hospital requisitar os protocolos da gente, por causa disso. Os nossos funcionários estavam realmente assustados de ir para os hospitais trabalhar. Então, os protocolos de segurança que hoje a OMS recomenda, que são hoje
colocar difundidos dentro do hospital são extremamente, já estão incorporados no nosso pessoal. E foi muito interessante porque logo no começo da pandemia, os próprios funcionários fizeram um vídeo dizendo, olha, a gente está aqui, fiquem em casa, a gente está aqui para ajudar vocês, a gente está fazendo tudo para a nossa segurança e para a sua segurança, mas ajuda a gente, fiquem em casa, foi super legal. Eles tiveram várias iniciativas desse tipo. Mas a gente está aplicando todos os protocolos que a OMS recomenda e com todos os adendos que cada um dos hospitais colocou dentro de cada uma das operações, porque tem diferenças. Com certeza. Isso é uma coisa, né? A gente fala muitas pessoas que têm muito medo de sair, e agora eu acho que o medo também está sendo desmistificado, porque as pessoas estão aprendendo bastante, ou já se contaminaram, mas no começo é muito incerto, e aí o funcionário que tem que viver esse ambiente hospitalar, não só o profissional da saúde, né? O profissional da saúde, quando ele decide ser um profissional da saúde, ele sabe já que ele tem um monte de risco inerente a essa profissão dele, mas as pessoas que trabalham na limpeza do hospital, na prestação de serviço, no almoxerifado, na recepção, que achou que não era tão exposta ao perigo, hoje eu acho que a parte emocional é muito maior do que a física, né, nesse começo de adaptação. Claro, e porque quando você fala do profissional de saúde, ele já sabe que ele é um profissional de saúde. E ele tem mais conhecimento do que pode acontecer ou não. Depois ele tá com EPI até as orelhas. Quando você fala de um cara do almoxarifado, ele tá usando o mesmo EPI que você usa para sair na rua. 2, ele tem muito menos informação. E aí, eu estava te contando quando a gente estava conversando, os meus funcionários foram testados dentro dos hospitais. 80% pegou. E é um cara que trabalha no almoxarifado e na farmácia. Então, assim, 80% deles pegaram, não foram assintomáticos, continuaram trabalhando, mas pegaram. Então, assim, não é um negócio que... Quando eles falam, fiquem em casa porque a gente está aqui se arriscando, eles realmente se arriscaram. Eles se colocaram na frente da pandemia para ajudar. Então, assim, foi... De verdade, eu acho que essa desmistificação é boa, porque eu acho que dá mais clareza das informações para todo mundo, mas eu acho que foi necessário esse processo todo que a gente passou para que as pessoas tivessem um pouquinho de reconhecimento daqueles profissionais que não estão lá na ponta, mas que estão dentro da cadeia de abastecimento ou estão dentro do hospital, ajudando a fazer com que a ponta consiga cuidar dos pacientes. Eu acho também, eu tenho observado, assim, visto, a gente tem acompanhado os hospitais de campanha, né? Os hospitais de campanha, teve cidade que se preparou muito, como foi o caso de São Paulo, e não teve ocupação, ainda bem, não é ruim, eu acho que o nosso trabalho era se preparar mesmo para isso, e aí eu fico pensando nisso, aqueles hospitais que já tinham uma boa gestão dos suprimentos, eles também conseguem oscilar menos que os outros, né? Porque eles sabem como que é o consumo deles normalmente, eles já têm isso mapeado, óbvio que existe um pico, e esse pico, ele é gerado por causa da pandemia, mas você consegue também retomar mais rápido, porque você já tem toda essa cadeia bem gerenciadinha. Você sentiu diferença, Mayuli, na parte da questão do gerenciamento desses almoxerifados, na questão de produto, com a diminuição das cirurgias eletivas, dos tratamentos, e focar direto no corona, no caso da pandemia? Olha, os hospitais vão ter um problema agora, porque os hospitais estão desocupados, né? Tem 40%, 50% de ocupação. A ocupação é só UTI. É uma UTI relativamente barata no que diz respeito ao atendimento, porque não tem grandes medicamentos, né? E de longuíssimo prazo, que para a UTI é um veneno. E todos os medicamentos e materiais médicos do resto estão dentro dos inventários. Então, a gente teve pouquíssima rotação de produtos dentro do hospital hoje. Então, assim, o que vai precisar acontecer é muito cuidado agora com o vencimento de produto. Porque a gente ficou 6 meses sem absolutamente nada de eletivas. Então, vai ter muito produto que dos 2 anos que tinha de vencimento, perdeu 1/4. Perdeu 25%. Aí que eu acho que a automação ajuda muito, porque se você tem um hospital que não tem isso controlado, e não é nem maldade ou
a pessoa acaba até pode usar um produto que estava ali sem saber da data de validade, ou porque não prestou atenção, ou porque foi correndo, ou porque realmente não tinha essa organização. A pessoa que já tem automação, ela sabe do que já está para vencer, já descarta isso antes. Quem tinha automação e fez um planejamento, talvez conseguiu trocar a parte da mercadoria com os fornecedores, mas eu imagino o trabalho que isso não vai ser. Eu vejo em casa, brincando ou não, dispensa doméstica, a gente já não tem um bom controle, você imagina no hospital. É isso aí, são 6.000 itens. Que agora você tem que tirar o que está vencendo depois, você tem que trocar em kit, você tem que trocar em carrinho de parada, você tem que ficar atento, porque essas coisas vão... Você tem itens que vão vencer, que talvez não venceriam em condições normais de temperatura e pressão, mas vão vencer, porque são itens que estão perto do vencimento e que não foram usados nos últimos 6 meses. Então, é complicado. Por isso que a gente vai deixar o conselho, né, Mayuli, para as instituições de saúde fazerem tudo automatizado, contratar alguém que faça a gestão da cadeia de suprimento deles, porque cada um tem que estar no seu quadrado. Essa é a especialidade de vocês, e vocês fazem bem, e eles precisam dessa ajuda. E, inclusive, saiu agora, essa semana, eu recebi ontem uma reportagem, um estudo da McKinsey, que fala sobre o novo hospital, e ele fala muito isso, de automatizar, de que esse novo normal, ele tem muito isso de usar tecnologia e diminuir as interações humanas dentro das cadeias, de qualquer cadeia, né? E hospitalar muito mais. Então, assim, ele fala o tempo todo, automatizem, controlem, automatizem, porque é isso, essa pandemia trouxe a reversão da questão do contato humano, né? Contato humano não tenha tanto contato humano assim. Evite fazer as coisas manualmente, evite fazer as coisas de uma maneira em que você tenha muita interação, porque tem perigos. É isso. Isso vai ser o futuro, independente da pandemia ou não, eles já tinham que estar preparados para isso, né? Quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, da rastreabilidade, isso tudo ajuda o hospital a se proteger também no futuro, porque querendo ou não, uma instituição financeira que está ali gerando, né, receita, então tudo isso, mas que trata com a vida, que é muito mais delicado do que outros setores. Então eles têm que ser pioneiros nessa parte da automação no geral, né? E acredite se quiser, não são. Tem muita manualidade no hospital, são poucos os hospitais que podem dizer que tem uma rastreabilidade efetiva dos medicamentos e materiais médicos, tem muita dificuldade de geração de informação dentro dos hospitais, a grande maioria dos hospitais nem sabe quanto perde. Então, assim, vamos ver, espero que eles tenham entrado em contato com a realidade, no fato de que se eles não fizerem alguma coisa a respeito, alguém vai fazer por eles. Então, a gente está tendo bastante demanda, estou tendo bastante ligação de gente falando, olha, vamos retomar projeto, ou vem fazer esse projeto para a gente, porque eu acho que realmente deu um novo foco para o que é a cadeia de abastecimento hospitalar. Mayuli, queria te agradecer por estar aqui com a gente, falar para todo mundo que está assistindo que vocês vão estar lá na Medical Fair para visitar o stand da UniHealth. Vai lá tirar dúvida, a Mayuli vai estar lá para poder explicar como faz, quanto custa, ela negocia. Vão visitar a UniHealth financeira. Com certeza. E a gente vai criar uma cadeia de abastecimento hospitalar, que vai desde o recebimento dos produtos até, efetivamente, a leitura da administração no leito com os PDAs. Então, vai ser interessante porque vai ser interativo, vai ter toda uma explicação de como é que funciona o fluxo, quais são os processos, as máquinas que são utilizadas, desde uma máquina para separar produtos até os PDAs para fazer administração. Então, vai ser interessante que não vai ser blá, 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 blá. Eles vão conseguir ter contato com o que é a cadeia de abastecimento, que normalmente não tem, né? Porque como a gente está no almoxarifado lá no subsolo, do lado do necrotério, só quem encontra a gente são os maqueiros que levam os mortos. O resto não encontra. Então é legal. Eu acho que vai tirar um pouco da realidade, né, do que é o serviço que vocês fazem. A pessoa fala assim, eu contrato lá o menino que vai ficar checando a planilha o que tem e o que não tem, não é isso. Exatamente. E vai lá e... Exatamente. Eu posso colocar qualquer um no almoxarifado e nas farmácias, porque ele só vai separar medicamento e material médico. Meu amigo, mas se ele errar, você mata a pessoa que tá lá na ponta, né? Tipo, não é bem assim que funciona. Mas é isso. Então, eu acho que vai ser bem legal. O stand vai ser bem legal e a gente está
empolgado aí para a primeira feira desse ano, porque tá difícil. Tá meio complicado, mas que vai voltar todo mundo mais fortalecido, com certeza. Muito obrigada. E nos falamos logo. Valeu, Malu. Falei. Um beijo.